Olá, seja muito bem-vinda aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Elaine Gritletti, sou professora de costura criativa. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer essa nécessaire com um visor transparente. É uma nécessaire bem grande e fácil de fazer. Aqui, nessa nécessaire que eu fiz na aula, eu usei o Denver, que é um sintético 08, com fundo de microfibra, que você encontra lá na loja da nossa parceira, a Gabi Vitrine Criativa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da loja da Gabi para você ir lá e fazer o seu pedido, porque ela entrega em todo o Brasil. Eu fiz também, não na aula, mas aqui no ateliê, essa mesma nécessaire na tela, tá vendo? Aí você não vai precisar de forro nem de viés. Você vai utilizar o mesmo vídeo para fazer, só que você não vai colocar forro, tá? Use as mesmas técnicas, só que sem o forro e sem o viés. Se você quiser, pode colocar um viésinho aqui para esconder, mas não é tão necessário. Fiz também ela aqui no meu ateliê, no Prada, tá? No Prada 08, que também dá para fazer. Qualquer sintético 08 você consegue fazer. Então, vamos para a aula. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Curte esse vídeo se você gostar e se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Um beijo e vamos para a aula de hoje. Olá, vamos aprender a fazer o molde? Aqui eu cortei no papel cartão, primeiro, um retângulo de 25 por 19. 25 por 19. E aqui eu utilizei a régua de canto, tá? Na parte de cima, eu coloquei o raio maior de 8 centímetros nas duas extremidades. E na parte de baixo, eu usei o raio de 4 centímetros. Mas caso você não tenha essa reguinha, eu vou te ensinar como fazer utilizando o que você tem em casa. Na parte de baixo, a gente usa o cone de linha e arredonda aqui. E na parte de cima, você pode utilizar um pires de xícara de chá, tá? Foi o que eu achei aqui com a medida bem parecida. E aí, as duas partes de cima, você vai arredondar da forma maior e as duas partes de baixo do arredondado menor. E assim, você vai ter aí o seu molde para fazer a sua peça. Na aula de hoje, a gente vai começar pelo canal do zíper, tá? A gente tem duas partes do sintético e duas partes do forro e o zíper, tá? A gente vai fazer o canal do zíper, começando com o tecido de fora, com o zíper, o direito virado para baixo, e vamos passar uma costura aqui. Agora, a gente vai pegar o forro, direito do forro, e colocar para baixo, em cima do zíper. Direito do forro com o avesso do zíper. Agora, a gente vai abrir esse sanduíchezinho e jogar todo o forro para trás, esticando bem aqui, e a gente vai passar uma costurinha aqui. Fica assim. Agora, eu já vou colocar aqui a minha estrutura dentro do canal do zíper. Eu gosto de colocar o EVA cortado menor, tá vendo? Coloco ele aqui, eu só encaixo ele aqui, ó, e passo a costura aqui, tá? O importante é que ele não passe na costura, nem nessa, nem nessa. Por isso que a gente coloca ele depois que a gente já passou essa costura. E aí, a gente vê aqui, tem que dar uma sobra, porque a gente ainda vai costurar ao vivo. Então, ele tá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos 1 centímetro a menos que a borda. A gente joga ele aqui, só encaixa, deixando ele menor aqui também, tá? Menor do que o canal do zíper. De um lado e do outro também, assim. Tá? Você pode cortar assim, no olho mesmo, não precisa medida. Você vê mais ou menos e corta uma tirinha e encaixa ela aqui dentro. Aí, agora eu já refilo aqui o forro.
E a gente vai fazer o outro lado, vai repetir tudo que a gente fez desse lado, a gente vai fazer do lado de cá. Direito do tecido pra cima, zíper pra baixo, direito do zíper pra baixo. A gente alinha aqui, ó, as duas partes do canal do zíper pra não ficar torto, nem pra cima, nem pra baixo. Alinha aqui e passa uma costura aqui. Forro direito com o forro, direito do forro com o avesso do zíper e passa a costura. Abre a costura novamente e vamos rebater aqui essa costura. Aperta bem para jogar todo esse forrozinho para trás e a gente vai passar a costura aqui. Agora a gente vai colocar o EVA aqui, encaixar e passar a costura aqui. Agora refila o forro. Se você quiser colar esse EVA, você pode também colar. Mas eu não vejo necessidade, porque ele fica aqui, não escorrega, então não vejo necessidade. Agora a gente vai colocar o cursor. E a gente vai prender o fundo. Agora a gente vai colocar um puxadorzinho. Eu vou usar o próprio tecido e vou, nesse caso aqui, como ele tem um corte a fio, eu não vou fazer a dobra. Mas se você estiver trabalhando com o sintético 08 em fundo de malha, você pode fazer 2 dobrinhas para ele ficar com um acabamento bonitinho na hora que você fizer essa dobra assim. Então, aqui eu vou só acertar aqui o tamanho desse pedacinho que eu tenho aqui. Aqui, eu vou fazer 2 puxadorzinho aqui pra colocar no final do zíper. Cada tirinha dessa tá com 7 centímetros por 3. Aí eu vou fazer essa dobrinha e vou prender uma de cada lado. Assim. Fiz uma de cada lado. Aí, lembrando, porque esse material, ele corte a fio, ele não desfia aqui. Se você estiver trabalhando com 08, é bom você fazer um acabamento aqui com uma dobrinha de cada lado. Pra ele ficar com um acabamento bonitinho aqui. Agora, a gente vai colocar o fundo. Aqui, direito com direito. Todas as medidas vão estar aqui na descrição do vídeo. Assim, agora a gente vai colocar o forro. O forro a gente vai colocar direito do forro com direito aqui do canal do zíper. Com o forro do canal do zíper, assim. Tá? Fazendo esse sanduíchezinho aqui. Agora, a gente vai passar uma costura de acabamento aqui, tá? Eu costumo jogar só a parte de fora pra cima e passar a costura, deixar toda a outra parte pra baixo. Mas, se você achar melhor, você pode fazer desse jeito, jogando o forro e a parte externa e passar uma costura. Eu vou passar aqui e vou mostrar como que ela fica. Olha, desse jeito. Aí, quando a gente for fazer o fechamento e jogar esse forro pra cá, dentro não vai aparecer nenhuma costura, tá? Eu gosto de fazer assim, que eu acho que fica um acabamento mais bonito. Então, agora a gente vai reservar essa parte e vamos para os espelhos. Aqui a gente tem o espelho da parte de trás, que no final do vídeo eu vou ensinar como você fazer o seu molde.
tá? Aí aqui eu tenho um corte de EVA um pouco menor. Olha, tá vendo? Um pouquinho menor. Aí aqui você pode passar cola, mas eu não gosto muito de usar cola, eu uso muito pouco a cola. Eu faço só essas colagenzinhas aqui pra segurar o EVA, tá? Se você quiser colocar uma etiqueta, você pode colocar aqui nessa parte de baixo. Eu não vou colocar etiqueta nessa daqui, não. Vou fazer sem etiqueta mesmo. Mas aí você pode colocar aqui é a parte de trás. Ou pode colocar na parte da frente, que vai ter só aquele detalhe embaixo. Você também pode colocar na frente. Aí aqui a gente vai só juntar, tá? Tecido de fora, EVA, cortado menor e o forro. E vou passar uma costura toda, em toda a volta. Aqui eu já refilo. Ah, esqueci de falar que antes de você fazer esse processo aqui, quando tiver só o corte, você dá um pique no meio, embaixo e em cima. Porque a gente vai precisar dessas referências aqui na hora de fechar a nossa nécessaire. Refilo aqui. E fica assim. A gente vai reservar essa parte e vamos pro espelho da frente. No espelho, para o espelho da frente, a gente tem um pedaço do plástico cristal, um pedaço do tecido que a gente está usando para fazer a nossa nécessaire e o forro. A gente vai pegar essa parte e a gente vai dar um piquezinho aqui, em cima e embaixo, pra gente marcar o meio. Nessa parte aqui também a gente vai fazer a mesma coisa. Vai fazer um piquezinho embaixo e em cima, marcar o meio. Agora, a gente vai pegar esse plástico e a gente vai marcar aqui, prender pique com pique. Vou botar um clipe aqui. Olha, desse jeito, tá vendo? A gente alinhou o pique do plástico com o do sintético. A gente vai passar uma costura. A gente pode passar uma costura aqui e depois prender o forro, ou pode fazer tudo de uma vez. Aqui a gente colocou direito do sintético virado pro plástico, para baixo, né? E o forro a gente vai colocar virado para cima. Aqui eu cortei um pouco maior, que eu gosto de cortar sempre um pouquinho maior, que depois a gente vai refilar. Aí eu boto aqui o clips. E ficou assim, ó, esse sanduichinho com o plástico no meio. A gente vai passar uma costurinha aqui de um pé de máquina e depois a gente vai continuar fazendo esse processo do espelho da frente. Olha assim, agora a gente vai fazer parecido com o que a gente fez no canal do Zip. A gente vai abrir e abrir, assim. Puxar o forro e a parte do tecido pra fora. A gente vinca aqui com a mão mesmo. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui, tá? A gente vai passar uma costurinha aqui pra não ficar meio fofo aqui. Aqui eu passei uma costurinha de meio pé de máquina, tá vendo? O importante é puxar bem o forro pra trás. Aqui eu não puxei tanto, ele acabou aparecendo. Mas na hora que você fizer aí, você puxa bastante pra que não apareça a parte branca aqui. Aí, a gente vai colocar o nosso EVA aqui, tá? A gente mede pra que ele não fique muito grande. Vou tirar aqui mais um pedacinho. Ó, mais ou menos assim, tá vendo? Sobrando em todas as partes. E a gente encaixa ele aqui e a gente vai passar uma costura aqui. Agora, a gente vai tirar o excesso aqui do forro. E agora, eu vou pegar o meu molde, tá? Eu vou explicar no final do vídeo como você fazer o molde aí na sua casa. E o nosso molde aqui já tá marcado também o pique em cima e embaixo. E aí, eu vou alinhar aqui, ó, o pique de baixo primeiro. Coloco um clipsezinho, pra ele não escorregar. Tá vendo? E agora, eu vou riscar aqui a linha bem aqui embaixo, certinho.
eu vou riscar para poder cortar. Ó, tá bem alinhadinho aqui embaixo, pique com pique. E eu vou riscar aqui em volta pra gente poder cortar e o espelho da frente ficar igualzinho ao de trás. Ó, eu risquei aqui de caneta pra vocês poderem ver, tá? Mas o ideal é riscar sempre com lápis, porque a caneta pode manchar o seu sintético. Lembrando que esse risco que a gente fez aqui é onde a gente vai cortar. Então, a gente não pode passar a costura em cima do risco, senão a gente vai cortar pra fora. Então, a gente vai passar uma costurinha aqui bem pertinho do risco, pra depois a gente poder cortar. Eu não gosto de cortar direto, sem passar essa costura, porque a nossa costura aqui vai acabar abrindo. Então, eu vou passar essa costura aqui, desses dois lados, e depois cortar toda a frente para ficar certinho do tamanho do espelho de trás. Ó, deixa eu te mostrar. Tá vendo? Eu dei um retrocesso aqui para segurar essa costura e um retrocesso aqui, dos dois lados. Não é necessário passar a costura no plástico, porque a gente vai cortar e o plástico não vai desfiar. Agora, eu vou cortar aqui toda a volta e vou mostrar para vocês como que ficou. Olha, ficou assim, tá vendo? Agora aqui eu vou marcar novamente o meio em cima, porque como a gente tirou o excesso, essa marcação aqui ela saiu. A marcação de baixo continua aqui, e a de cima a gente fez uma nova marcação. Como eu tinha falado pra vocês, vocês podem colocar a etiqueta aqui também, se vocês quiserem, tá? Mas aí coloquem antes de fechar. Quando tiver só essa tirinha, você já prende aqui, pra o avesso ficar bonitinho assim. Agora, a gente tá com os dois espelhos aqui, a gente vai passar o vivo nas duas partes. Ó, tá certinho aqui, os dois tamanhos estão certinhos. É importante que os dois espelhos fiquem exatamente do mesmo tamanho, pra na hora que você for fechar, ela não dê diferença no canal do zíper. Aqui eu encapei o espaguete, tá? Eu tô usando o mesmo sintético encapado com o espaguete. Tá? Você pode usar o vivo pronto, plástico, ou você pode também encapar o vivo plástico, tá? Aqui eu optei pelo espaguete, porque eu já tinha aqui, e eu queria encapar de qualquer forma. Então, a gente vai começar, eu vou trocar o meu pezinho aqui, e a gente vai passar esse vivo. Então, vamos lá, a gente vai começar pelo pique de baixo, e vamos prender em toda a volta. Aí, agora a gente ajeita, joga todo o vivo pra trás. Assim. Pra ela ficar bem estruturadinha. Vai arrumando. Assim, agora a gente vai pro espelho da frente. Colocar o vivo no espelho da frente. Aqui, a gente vai fazer o mesmo processo. O mesmo processo, começando daqui de baixo, dando toda a volta com o vivo encapado. E ficou assim. Vou cortar aqui esse pedacinho. A gente sempre joga o vivo pra trás, pra modelar aqui a nossa nécessaire. E agora, a gente vai vir com o fole pra fazer aquela medição e tirar o excesso. Como eu expliquei, se você já viu algum vídeo meu, eu gosto sempre de clipar a peça e medir certinho.
porque pode ser que aconteça alguma diferença no pé de máquina ou alguma coisa que possa ser diferente da minha peça da sua. Então, eu aconselho sempre a fazer esse processo para não dar erro na hora de fechar. Aí, a gente tá com o nosso folha aqui, a gente vai marcar o meio da parte de cima. A gente alinha aqui, ó, a gente pega a referência aqui, esse finalzinho aqui do canal do zíper, ó, alinha um com o outro e vê o meio aqui. De um lado e de outro. Agora, a gente vai também prestar atenção no zíper, tá? Agora, a gente só vai medir, mas na hora que a gente for fechar, tem que se atentar para o zíper sempre fechar da direita para a esquerda. Então, aqui a gente vai alinhar o nosso pique do canal de zíper com o meio da parte de cima do espelho da frente. Aí, a gente vai colocar o clipe em toda a volta para marcar aqui a sobra e poder cortar. Aí, agora que o meu eu deixei uma sobra, é hora da gente tirar o excesso. Eu sempre, como o meu pé de máquina tem meio centímetro, eu sempre deixo, eu pego aqui a referência que a gente quer medir, né, que é o zíper, que a gente não vai tirar do zíper. E aí, deixa eu tirar aqui essa partezinha para vocês poderem ver melhor. Aqui termina o canal do zíper. Então, eu deixo o meu fundo passar 1 centímetro, mais ou menos. Aqui tá o final, eu deixo ele passar 1 centímetro. Aí, eu vou cortar mais ou menos aqui. Porque o meu calcador tem meio centímetro aqui, tá? Então, eu vou cortar aqui. Que aí, na hora que a gente for juntar, vai ficar meio centímetro do fundo com meio centímetro do canal de zíper, tá? E eu aconselho também, quando você for medir aqui essa parte, junta o forro, tá? Porque no caso aqui, esse sintético, ele tem elasticidade. Se você for medir só ele, você vai acabar esticando. Então, junta com o forro, que aí ele vai manter o tamanho dele e fica mais fácil depois na hora de você fechar. Aí, agora, eu vou cortar aqui, tá? Essa parte, e a gente vai fechar o nosso canal de zíper. Agora, a gente vai colocar direito do fundo com direito do canal do zíper. Vamos passar a costura, porque agora a gente já vai fechar. E agora, direito do forro com direito dessa parte aqui, tá? Do forro do canal do zíper. Que, se você optou por fazer como eu expliquei, você vai jogar só a parte do forro e passar a costurinha aqui, tá? Daquela mesma forma que a gente fez do outro lado. Ou, se você quiser, você joga tudo pra cá e passa a costura prendendo o forro junto. Assim, agora a gente vai jogar o forro, alinhar aqui, e a gente vai fechar esse fundo aqui. A gente vai fechar uma lateral, colocar o EVA e fechar a outra lateral. E agora a gente vai encaixar, vai ver aqui mais ou menos o tamanho. Eu vou tirar mais um pedacinho. E a gente vai encaixar ele aqui dentro. Da mesma forma que a gente fez no canal do zíper, a gente vai fazer aqui. Encaixa ele menor e fecha aqui o outro lado. Agora, a gente vai tirar o excesso do forro. Agora, eu vou dar uma dica importante se você vai fazer o seu viés de acabamento no mesmo material, aqui no caso, o bagum.
Eu gosto de prender o bagum aqui no fole, antes de prender o fole na peça. Por quê? Você vai economizar uma costura, né? Menos uma furação aqui no seu sintético. Então, eu vou prender ele aqui, que aí quando eu fechar, uma costura já vai prender o fole e o viés ao mesmo tempo. Eu vou fazer para vocês verem como que eu quero dizer. Aí eu começo, quando a minha peça tem esse fole assim largo, eu começo, ao invés de colocar o viés pela parte do fundo, eu gosto de colocar na parte de cima, que aí quando a cliente vai abrir a peça dela, ela não vê essa emenda aqui, tá? Então, a gente pode colocar pela parte de cima, tá? No fundo. Desse jeito, olha, eu coloco o viés direito com direito e passo uma costura bem na pontinha só para segurar, um ponto bem largo, para ser bem rapidinho, tá? Agora eu vou colocar do outro lado aqui. Meu viés, geralmente eu corto entre 3,5 e 4 centímetros. Se a peça for tiver muita camada, pode cortar com 4. Se não, 3,5 já tá um bom tamanho. Assim, tá vendo? Ele já fica preso aqui, olha, as duas partes, os dois laterais, tá vendo? Que quando a gente prender na peça, ele já vai estar junto. Se você for usar o viés de borneon, não tem necessidade, né? Você vai fechar o seu fole e colocar o viés depois dele já fechado. Agora, a gente vai prender o nosso fole na frente. Eu também sempre aconselho a gente começar pelo espelho da frente, né? Porque aí a gente vai... Sempre o lado mais bonito vai ficar virado pra frente. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha marcação de cima e marcar e prender junto com a minha marcação do meio do zíper. Assim. Aí, aqui no caso, como eu falei, a gente vai se atentar pro zíper fechando mesmo ele estando de cabeça para baixo, né, do avesso, a gente segue esse mesmo padrão, que aí quando virar, ele vai ficar certinho. Então, aqui agora eu vou clipar toda a volta e fechar a nossa frente aqui. Olha, aqui a gente fechou, tá vendo? E aí, agora, é só puxar o nosso viés aqui, ó, porque ele já tá preso. A gente vai puxar pra fora, desse jeito, ó. A gente vai abrir ele aqui, tá vendo? E agora, a gente vai dar a dobra, duas dobras, na verdade, né? E vai rebater ele aqui, desse jeito. Vou fazer aqui toda a volta e volto pra mostrar como que ficou. E ficou assim, tá vendo, ó? Ele fica bem acabadinho. E você já praticamente ele já tá aqui, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na parte de trás. Vamos clipar aqui e fechar. A gente vai alinhar novamente o clipe, o pique aqui da parte de cima com o nosso pique aqui do canal do zíper. Vamos colocar clipe e fechar. Agora, a gente vai fechar. Eu gosto de abrir aqui pra me facilitar, né? Que eu vou com a mão aqui por dentro. A gente vai fechar toda a peça e e rebater o viés.
Agora a gente vai rebater o viés, fazer o mesmo processo, jogar ele todo pro fundo. Então, abrindo aqui. E agora a gente vai fazer as 2 dobras. Ou não também, se você não tá acostumado a fazer 2 dobras, só vira e costura. Eu gosto de fazer as 2 dobras. E ficou assim, a gente corta aqui essas linhas de acabamento. E agora a gente vai desvirar a nossa peça. Se quiser aquecer com o secador, sempre ajuda. Mas eu vou virar aqui sem secador mesmo. Você joga sempre o vivo pra trás, tá? Em vez de fazer assim, você joga ele pra dentro pra modelar o nosso espelho aqui, pra ele ficar bem arrumadinho. A parte de trás também. E a nossa necessaire tá pronta. Essa necessaire é uma necessaire bem grande, tá? Boa pra você ter no seu ateliê, a pronta entrega. Caso você queira personalizar, você pode aumentar esse tamanho do sintético aqui, né? Aumenta um pouquinho, 2 centímetros, e pode personalizar o nome da sua cliente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É uma necessaire bem vendável, eu achei ela bem rápida de fazer. Se você cortar todo o material primeiro e depois sentar na máquina só para costurar rapidinho, você faz essa necessaire. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. Então, curte o vídeo, se você gostar, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você acha que também vai gostar de aprender essa necessaire. Um beijo e até a nossa próxima aula.